Obediência é melhor que o sacrifício. Sermão pregado por Charles Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano New Winton. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saul recebera a ordem de matar completamente todos os amalequitas e seu gado. Em vez disso, preservou o rei e permitiu que o seu povo se apoderasse do melhor dos bois e das ovelhas. Quando intimado a prestar contas, declarou que o fizera com a intenção de oferecer sacrifício a Deus. Mas Samuel o repreendeu imediatamente, com a garantia de que tais sacrifícios não eram desculpa para um ato de rebelião direta, e ao fazê-lo, alterou sua sentença, que merece ser impressa em letras de ouro e pendurada diante dos olhos da geração atual. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Creio que neste versículo, e aqui me deterei principalmente, há primeiramente uma voz para os cristãos professos. Primeiro, falarei a vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que fizeram profissão da fé nele. Esteja sempre em sua lembrança que obedecer, manter-se estritamente no caminho do mandamento do seu Salvador, é melhor do que qualquer forma externa de religião, e ouvir seus preceitos com um ouvido atento é melhor do que trazer gordura de carneiro ou qualquer outra coisa que você queira colocar em seu altar. Provavelmente, alguns de vocês aqui esta noite podem estar vivendo na negligência de algum dever conhecido. Não é novidade para os cristãos conhecerem seu dever, terem a consciência esclarecida sobre ele e ainda assim negligenciá-lo. Se vocês estão deixando de guardar o menor dos mandamentos de Cristo aos seus discípulos, eu lhes peço, irmãos, que não sejam mais desobedientes. Sei, por exemplo, que alguns de vocês podem ver como seu dever, como crentes, ser batizados. Se não pensassem que fosse seu dever, eu não aplicaria este texto a vocês. Mas se vocês acham que é certo e não o fazem, deixem-me dizer-lhes que todas as pretensões que vocês fazem de apego ao seu mestre e todas as outras ações que vocês possam realizar não são nada comparadas à negligência disto. Obedecer, mesmo na maior e mais insignificante coisa, é melhor do que sacrificar. E entender diligentemente aos mandamentos do Senhor é melhor do que a gordura de carneiros. Pode ser que alguns de vocês, embora professem ser cristãos, estejam vivendo na prática de algum negócio ilícito, e sua consciência muitas vezes tenha dito: saia dessa. Você não está na posição em que um cristão deveria estar, mas então você espera poder ganhar um pouco de dinheiro, se aposentar e fazer um mundo de bem com ele. Deus não se importa com essa gordura de carneiro. Ele não pede esses sacrifícios que você pretende fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender do que a gordura de carneiros. Talvez você esteja ligado a uma igreja cristã na qual você pode ver muita coisa errada, e você sabe que não deveria tolerar isso, mas ainda assim você o faz. Você diz: eu tenho uma posição de utilidade, e se eu sair, não serei tão útil quanto sou agora. Meu irmão, a sua utilidade é como a gordura de carneiros, e obedecer é melhor do que tudo isso. O caminho certo para um cristão andar é fazer o que seu mestre lhe ordena, deixando todas as consequências para o Todo-Poderoso. Você não tem nada a ver com a sua própria utilidade, além de obedecer os mandamentos do seu mestre, a todo custo e sob todos os riscos. Aconselho-te a guardar os mandamentos do rei, e faz tudo o que ele te disser. Senta-te aos teus pés como Maria e aprenda dele, e quando te levantares dessa postura reverente, que seja em oração. Ajude-me a correr em teus mandamentos,
É uma estrada deliciosa. Não deixes que minha cabeça, nem meu coração, nem minhas mãos pecam contra meu Deus. É possível também, caro irmão, que você esteja se entregando a algum mau hábito e que você desculpa com a seguinte reflexão: bem, estou sempre na reunião de oração, estou constantemente na comunhão e dou muito dos meus bens para sustentar a obra do Senhor. Fico feliz que você faça essas coisas, mas, rogo-lhe que desista desse pecado. Rogo-lhe que o corte em pedaços e o jogue fora, pois se não o fizer, toda a sua demonstração de sacrifício será apenas uma abominação. A primeira coisa que Deus requer de você como seu amado é obediência. E embora você pregue com a língua dos homens e dos anjos, embora entregue seu corpo para ser queimado e seus bens para alimentar os pobres, ainda assim, se você não ouvir o seu Senhor e não for obediente à sua vontade, tudo mais não lhe aproveitará. É uma bênção ser ensinável como uma criança e estar disposto a ser ensinado por Deus, mas é algo muito mais abençoado ainda quando se aprende a ir imediatamente e pôr em prática a lição que o Mestre sussurrou ao ouvido. Quantos cristãos excelentes existem que sacrificam um bom rebanho de ovelhas para encher o altar do nosso Deus, mas que, no entanto, são falhos porque não obedecem à palavra do Senhor. Veja a lista de assinantes da nossa sociedade missionária e pergunte a si mesmo: todos esses ajudam a espalhar o Evangelho pela obediência ao preceito? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura? Ali você vê na oferta em dinheiro o sacrifício, mas é muito melhor ter obediência. Ambos devem estar unidos, mas dos dois, melhor é o ato de obediência do que de dar. O sacrifício de Noé exalou um cheiro suave diante de Deus, mas aos olhos de Deus, a obediência que o levou a construir a arca e entrar nela com sua família foi muito mais preciosa. E por isso, seu nome está escrito entre os campeões da fé e transmitido a nós como uma palavra de honra e renome. Além disso, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar-se na questão de cuidar dos doentes e necessitados de todas as classes. Regozijamo-nos com o número de hospitais que adornam nossas cidades. Estes são os troféus principescos do poder de nossa santa religião. A estes apontamos triunfantemente como entre os frutos maduros daquele cristianismo que visa a cura das nações, principalmente no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico do estado doente e miserável do homem. Não há palavras mais nobres em nossa língua do que aquelas escritas em tantos muros, sustentado por contribuições voluntárias. Nós nos gloriamos nelas. Os monumentos de Roma, os troféus gregos, os imponentes túmulos do Egito e os enormes monólitos da Assíria são reduzidos a mesquinhas exibições de orgulho e vaidades humanos diante da sublime majestade dessas exibições de um amor dado por Deus aos nossos semelhantes. Mas todos esses lares de misericórdia e cura tornam-se males para nós mesmos, embora sejam bênção para os aflitos, se contribuímos com a nossa riqueza para o erário público e negligenciamos pessoalmente a visita aos órfãos e viúvas em suas aflições, a alimentação dos famintos, o cuidado com os doentes e, como o Mestre, não andamos por aí fazendo bem. Dê como Deus lhe deu, mas lembre-se de que Deus age tanto quanto dá. Vá e faça o mesmo. Sacrifique, mas também obedeça. Um copo de água fria dado a um discípulo em nome de discípulo e em obediência ao Senhor é uma ação de ouro, valorizada por nosso Mestre Celestial acima de todo preço, mais preciosa aos olhos do que a prata, sim, do que muito ouro fino. Posso colocar isso muito seriamente aos membros desta igreja e, na verdade, a todos vocês que esperam ser seguidores de Cristo?
Há algo que vocês estão negligenciando? Há algum pecado em que vocês estão se entregando? Há alguma voz da consciência a qual vocês se fizeram de surdos? Existe alguma passagem das Escrituras que vocês não ousam encarar porque vivem negligenciando-a? Então, deixe que a voz de Samuel chegue até você e o faça buscar mais graça, pois obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros. Mas meu principal assunto esta noite é com os não convertidos, e que o Mestre nos dê graça para lidar com eles com carinho, fidelidade e sinceridade. Meus leitores, em primeiro lugar, Deus lhe deu um mandamento na dispensação do Evangelho. É um mandamento em cuja obediência há vida eterna e cuja negligência será e deve ser sua ruína eterna. Esse mandamento é este: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O Evangelho não vem a vocês como a lei, dizendo, fazei isto e vivereis, mas fala como na linguagem do profeta Isaías e diz, ouve-me atentamente, ouve e as vossas almas viverão. Ele lhes diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo nasceu de Deus e ordena aos arautos da cruz que saiam e clamem. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Para usar a linguagem expressiva do amado apóstolo João, este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Crer é confiar de todo o coração, e de todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, tem a promessa da vida eterna. Mas ainda, se esse ato for sincero, é o resultado da vida eterna já concedido. Deus, o justo, deve punir o pecado, portanto, deve punir você. Mas Jesus Cristo se fez homem e se colocou e sofreu no lugar do pecador, para que todo aquele que nele confia não sofra, nem sofra, porque Deus puniu a Cristo no lugar de todo homem que vem a Cristo e nele repousa. Confiar em Jesus, portanto, é o primeiro e grande mandamento de Deus para a salvação. Agora, ouça, pecador, Deus ordena que você guarde isso e certamente Ele tem o direito de fazê-lo. Se Ele deseja salvar, Ele tem o direito soberano de escolher sua própria maneira de salvar. Se um homem dá aos pobres, ele pode fazê-lo como quiser, seja dando nesta ou naquela porta, ou pela janela. E assim Deus se agrada de usar a porta da fé simples como a única porta pela qual conceder misericórdia para com os filhos dos homens. E Ele não só tem o direito de escolher este caminho, como também é o único caminho que lhe convém. Se Deus tivesse determinado salvar somente aqueles que guardassem sua lei, o que seria de você? Se Ele apenas concedesse graça aos santos e aos bons, onde estaria você? Mas o caminho da fé convém, e prontamente convém, àquele que quebrou os mandamentos de Deus. Embora um pecador esteja morrendo, embora possa estar na cruz como ladrão moribundo, ainda assim, como o caminho da salvação é apenas um olhar para Cristo, há esperança para Ele, mesmo na última extremidade, de que ainda possa olhar e viver. Por que você deveria se opor ao caminho de Deus, quando é o melhor para lhe convir, quando nenhum pode ser mais adequado, nenhum mais simples? Ele o escolheu porque é um caminho que honra seu amado Filho. Sua confiança em Jesus dá glória a Jesus e, portanto, Deus se deleita em sua fé e, além disso, traz uma bênção para a sua própria alma. Confiar em Cristo é em si uma bênção. É humilhante, mas é reconfortante. Ele te esvazia, mas te preenche, te despoja, mas te veste. A fé tem uma dupla ação, como uma espada de dois gumes. Ela mata o orgulho, mas ao mesmo tempo cura a ferida que ele causou, dando ao pecador a confiança em Jesus.
Confiar em Jesus é a melhor maneira concebível pela qual um pecador pode se reconciliar com Deus através do sangue do grande Redentor. Rogo-te, portanto, que não te irrites porque Deus é gracioso, e não sejas rebelde quando a voz mansa e suave disser: olha, pecador, olha para aquele que morreu no madeiro, e por esse olhar viverás. Agora, estando claro este primeiro ponto, que Deus deu uma ordem, a segunda observação é que a maioria dos homens, em vez de obedecer a Deus, quer oferecer-lhe sacrifícios. Supõe que seu próprio caminho de salvação é muito melhor do que qualquer um que o Todo-Poderoso possa ter inventado e, portanto, oferecem a gordura de seus carneiros. Isso assume diferentes formas, mas é sempre o mesmo princípio. Um homem diz: bem, agora vou abrir mão dos meus prazeres. Você não me verá no salão de baile, não me verá no teatro. Abandonarei o teatro de variedades. Não me encontrará em companhias de pessoas vulgares. Abrirei mão de todas as coisas que meu coração chama de boas. E isso não me salvará? Não salvará. Quando você tiver feito todo esse sacrifício, tudo o que direi ou posso dizer sobre isso é: obedecer é melhor do que sacrificar. Bem, mas suponha que eu comece a frequentar um local de culto. Suponha que eu vá com muita regularidade e sempre que as portas forem abertas. Suponha que eu vá às matinas matinais ao canto vespertino. Suponha que eu compareça a todos os dias da semana em que o sino está sempre tocando. Suponha que eu venha ao sacramento e seja batizado. Suponha que eu cumpra a tarefa e me dedique completamente a todas as observâncias externas. Tudo isso não me salvará? Não, nem mesmo o ajudará a ser salvo. Essas coisas não o salvarão mais do que as cascas saciarão sua barriga faminta. Não são as cascas que você quer os grãos. E assim, pobre alma, você não quer cerimônias externas, você quer a substância interior, e você nunca a obterá, exceto confiando em Jesus Cristo. Houve um tempo em que a doutrina era muito mais valorizada do que é o caso agora para alguns cristãos. Você frequentemente encontrará aqueles que parecem valorizar os homens por suas contribuições aos fundos da igreja, e em vez de por sua solidez na fé. Agora, se eu fosse julgar os homens, eu prezo muito mais o homem que ouve a voz de Deus do que aquele que pode trazer a gordura de carneiros ao altar da casa de Deus. Um herege rico eu rejeitaria e afastaria de mim, enquanto um discípulo pobre, mas obediente e temente a Deus, eu acolheria de todo o coração. Um ouvido sempre aberto para ouvir a voz de Deus, um coração sempre sensível para receber a impressão dos ensinamentos de Deus, estes são muito mais preciosos do que uma mão cheia de prata e ouro e uma boca prometendo grandes coisas. Pois, ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Todas as dádivas caras lançadas no tesouro são valiosas principalmente por representarem um espírito interior de devoção e de autoconsagração. Elas podem existir como atos exteriores, sem o Espírito vivo que lhes dá valor aos olhos de Deus. Precisamos, portanto, cultivar a alma e ver que aquele Espírito Sagrado que devota submissão habita em nós, o mesmo que habitou naquele que não apenas se sacrificou na cruz, sendo obediente até a morte, mas sempre viveu naquele estado de coração que foi incorporado em sua oração. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lavar as janelas de uma casa tornaria seus habitantes limpos? Sim, a pintura e a ornamentação do exterior de uma mansão torna seus moradores mais saudáveis ou santos? Lemos sobre demônios entrando em uma casa limpa, varrida e adornada, e o fim daquele homem foi pior do que o primeiro. Toda limpeza exterior
nada mais é do que o douramento das grades da gaiola cheia de pássaros imundos, a caição de sepulcros cheios de podridão e ossos de mortos. Lavar o exterior de uma caixa deixará todas as roupas de dentro tão sujas como sempre. Lembrem-se, portanto, de que tudo o que você pode fazer no caminho da religião exterior nada mais é do que o sacrifício da gordura de carneiros, e obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Sim, diz outro, mas e se eu me punir bastante por tudo o que fiz? Abster-me-ei disto, negar-me-ei daquilo, mortificar-me-ei nesta paixão, abandonarei este mal. Amigo, se tens algum mal, abandona-o, mas quando o tiveres feito, não te fies nele, pois devias ter feito isso e não ter deixado o outro de fazer. O mandamento de Deus é: creia, e se te dispuseres a sacrificar tuas concupiscências até que elas sangrem como uma hecatombe de bois sobre o altar, ainda assim devo dizer-te, como Samuel disse severamente a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir a mensagem do Evangelho é melhor do que toda esta gordura de carneiros. Mas alguns pensam que, se acrescentarem a tudo isso uma boa dose de generosidade, certamente serão salvos. Suponho que eu dê dinheiro aos pobres, construa muitas casas de caridade e ajude a construir uma igreja. Suponha que eu seja generoso além das minhas posses. Isso não me ajudará? Pecador, por que fazes tal pergunta? Deus colocou diante de ti uma porta aberta, e sobre ela está escrito: creia e viva. E ainda assim tu andas por aí e te esforças para encontrar outra porta. Quanto vale todo o teu ouro, homem? Ora, o céu está pavimentado com ele. Todo o ouro que tens não compraria uma única laje do pavimento eterno, e pensas entrar lá à força das tuas pobres doações? Se ele estivesse com fome, não o te diria, pois deles são os gados em 1000 colinas, e deles são as minas de prata e os minérios brilhantes de ouro. O diamante, o topázio e a crisólita são todos seus, e os seus olhos os veem escondidos em suas veias e veios secretos. E pensas em subornar o Eterno com tua bolsa insignificante? Compreendes que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros? Sim, mas, diz o pecador, se eu pudesse acrescentar a tudo isso uma grande dose de confiança naqueles homens bons que são reconhecidos pelo mundo como padres? E se eu me colocasse em suas prisões? Eu não iria aos católicos romanos, pois não gosto muito deles. Mas suponha que eu fosse aos episcopais, pois eles também têm padres, e borrifam crianças com água benta e enterram os mortos réprobos, na esperança certa e segura de uma ressurreição gloriosa para a vida eterna. Eles não poderiam fazer algo por mim? Ou suponha que eu vá a algum ministro dissidente e me coloque sob seus cuidados. Ele não pode me ajudar? Não, Senhor. Não há nada em nós que possa ajudá-lo em nada. Odiamos a própria ideia de ser padres. Eu preferiria ser um demônio a ser padre, com exceção de ser o que todos os cristãos são, padres para Deus. Deixe-me justificar essa forte observação. De todas as pretensões na terra, nenhuma é tão detestável quanto a pretensão de poder conceder graça aos homens e de se colocar entre as suas almas e Deus. Amados, somos vossos servos por amor de Cristo, mas, quanto a qualquer autoridade sacerdotal para vos conceder graça, sacudimos a imputação como Paulo sacudiu a víbora de sua mão para o fogo. Falamos a homens de nossos próprios amigos e parentes. Falamos com vocês
com corações calorosos e sinceros, mas só podemos dizer: não confiem em nós, pois vocês serão tolos se o fizerem. Não confiem em ninguém, pois, embora possam sacrificar sua razão ao fazê-lo, lembrem-se de que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus exige de você não submissão aos seus semelhantes, sejam eles quem forem. Ele exige que você não ouça o repicar de órgãos, não compareça a cerimônias suntuosas onde a fumaça de incenso sobe em palácios suntuosos dedicados ao seu serviço. Mas ele exige isso, que você creia no Senhor Jesus Cristo, e então ele lhe diz que você viverá. Confie no Senhor, confie no Salvador, e você não perecerá, nem ninguém o arrebatará de suas mãos. Mas se você recusar este caminho de salvação, então não há outro que lhe seja apresentado, e você perecerá em seus pecados. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. E agora preciso mostrar que é assim. Os homens estão sempre criando seus próprios caminhos de salvação e preferem correr para qualquer lugar a vir a Cristo e fazer o que Deus lhes ordena. Deixe-me mostrar como obedecer é melhor do que sacrificar e como atender é melhor do que a gordura de carneiros. É melhor em si mesmo. Mostra que você é mais humilde. Há pessoas no mundo que dizem que confiar em Cristo para nos salvar do pecado não é ser humilde. Ora, não é sempre humildade da parte de uma criança fazer exatamente o que seus pais lhe mandam sem fazer pergunta? Eu acho que sim. Alguns pobres papistas se ajoelham e até lambem o pó para fazer penitência e acham que isso é ser humilde. Agora, suponha que um de seus filhos o ofendeu e você lhe diz: venha, meu querido, e eu perdoo de bom grado. Venha e me dê um beijo e está tudo acabado. Ele balança a cabeça e diz: não, pai, eu não posso te beijar. E corre escada acima e se tranca. Você bate a porta e diz: venha, meu filho, venha e me beije e está tudo perdoado. Mas ele balança a cabeça e diz: não, nunca. Ele se fecha ali sozinho e pensa que está fazendo mais para afastar sua raiva ao fazê-lo do que obedecendo a sua ordem. Você lhe diz solenemente: meu filho, eu o castigarei novamente por sua desobediência se você não vier e aceitar o perdão que lhe ofereço, se você apenas me beijar. A criança, emburrada, diz: não, pai, farei outra coisa que é mais humilhante. E então você sente em sua alma que essa é uma criança que não se humilha, ou então faria imediatamente o que seu pai lhe disse, sem pensar se seria uma coisa humilhante ou não. Seria uma coisa humilhante, porque seu pai lhe disse para fazer isso, e se ele fosse uma criança sã, faria isso por um espírito de obediência. Agora, você pode achar muito humilde de sua parte querer sentir muita convicção, derramar muitas lágrimas e orar muitas orações. Mas a coisa mais humilde que você pode fazer é cumprir o que o Mestre lhe diz. Confie em mim, diz ele. Não vá lá para chorar. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Não fique no coxo dos porcos dizendo: não me levantarei e irei para o meu pai, pois não sou apto a ir até que tenha sofrido muito mais. Mas ouça a voz que lhe ordena dizer: eu me levantarei e irei para o meu pai, e o que eu tiver a dizer, direi a ele. E se eu tiver que chorar, chorarei com minha cabeça em seu seio, enquanto recebo os beijos de seu amor. Venha, pobre pecador. Não exponha sua orgulhosa humildade aos dentes de Deus, mas já que Ele lhe ordena que olhe e viva, desista de suas orações e até mesmo de suas lágrimas e de seus arrependimentos e de suas convicções. Acabe com tudo isso com base de confiança e olhe para Jesus e somente para Jesus Cristo.